A paz do Senhor, os irmãos. Quero aqui mais uma vez dar início a essa lição da revista A Igreja em Jerusalém. A lição dessa semana é uma igreja não conivente com a mentira. Espero que Deus possa me usar para falar do seu amor para vocês. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Vamos lá dar início com a nossa oração inicial. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por tudo, pedir que o Senhor me use para falar do teu amor, da tua palavra, que as pessoas venham compreender aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, e que a gente venha fazer a tua vontade e não a nossa. No nome santo de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá para mais uma lição, que é a lição Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. Então vamos lá para a nossa leitura bíblica. É uma leitura muito conhecida, que ela vai dizer, Atos 5, de 1 a 11. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? É vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essa palavra, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultaram. E passando um espaço, quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe, Pedro, dizei-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro disse, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. A introdução dessa lição vai dizer, um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja, ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos. Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nesta lição aprenderemos que é possível um crente não vigilante está a serviço do diabo, em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crente, não podemos usar de engano, porque Deus sonda o coração. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. 1.1 dessa lição vai falar, o diabo, o pai da mentira. O ponto 1 dessa lição é da natureza satânica mentir. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. João 8,44. Satanás está por trás de toda mentira e engano. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimás, o mágico. Atos 13,10. O diabo será sempre mentiroso, nunca mudará. Então, quando nós vemos aqui, o Ananias e Safira, eles foram usados por Satanás. Eles deram lugar para que o diabo o usasse, para ser usado pelo diabo. Não tem nada de errado Ananias
vender a sua propriedade e guardar o dinheiro para ele. O que há de errado é o seguinte: primeiro, ele vende uma propriedade, guarda uma parte, tanto ele como Safira, e mente para o apóstolo, falando que está dando todo o valor da propriedade vendida. O que Ananias queria ali? Ananias, ele queria lucrar com a propriedade dele, que não tem nada a ver. Ele poderia lucrar normalmente, vendendo sua propriedade, guardando todo o dinheiro para ele, mas só que o que Ananias queria era status com os apóstolos. Então eles pegam e fazem o seguinte: ó, vamos vender essa propriedade, vamos reter certa parte para nós e dar uma certa parte para os apóstolos, e falar que foi o valor que a gente vendeu a propriedade. Porque assim, dessa forma, nós vamos ganhar status como as outras pessoas têm ganhado. Porque as outras pessoas vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos discípulos. Então eles achavam que eles iam ganhar o quê? Status, iam ficar famosos. Ia ser, onde eles passassem, ia ter aquele que ia falar assim: olha, esse aí é aquele que ajuda os apóstolos. Esse aí é o que ajuda a igreja do Senhor. Não é diferente do dia de hoje. Existem muitas pessoas que querem ajudar, doar, ofertar, mas pensando naquilo que vai receber. Mas a palavra de Deus mesmo diz que não é barganhando com o Senhor. Nós não temos que barganhar com o Senhor. Se você quer dar uma oferta, dê de todo o coração. Não dê porque os outros estão olhando, porque você tem. Não é só isso não, dê por amor. Faça por amor. Lembre da oferta da viúva, quando Jesus falou, ó, quem é que deu melhor oferta? Aí Jesus fala, foi a viúva, porque ela deu aquilo que ela tinha, não o que sobrava. Então Ananias e Safira, o que eles queriam era o status. Sabe aquela curtida na foto no Facebook? É isso que ele queria. Eles queriam isso, ó. Eles deram tanto, olha só, não sei qual foi a quantidade, qual foi o valor que eles depositaram no pé dos discípulos. De repente, o que eles depositaram era até maior, a quantidade era até maior do que aquilo que outros já tinham feito. Então eles queriam ser vistos assim, ó, eles fazem a obra de Deus, só que não é dessa forma. Eles enganaram não ao homem, mas sim a Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Então pare, se você está dentro da igreja enganando ao Senhor, se você está falando, você é crente e está dando ouvido a Satanás e fazendo o que ele quer, se conserte, porque senão você pode ser o próximo Ananias e Safira. A parte 2 dessa lição vai falar: a mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos ardis. A escritura é bem clara: não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. Atos 2:42. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. É possível que o casal tenha fretado com a possibilidade de garantir lucros e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesma pecaminosas, mas quando buscada com a intenção errada, se torna pecado. O que aconteceu ali? Como eu já estava falando, eles queriam status. Eles queriam ter lucro daquilo que venderam e status daquilo que eles estavam doando. Só que com Deus é diferente. Não é pecado você querer ter lucro financeiramente e nem querer ser famoso. O pecado é da forma que você faz. Eles, Ananias e Safira, eles quiseram obter lucro e fama mentindo. É isso aí. Quantas vezes a gente vai olhar, às vezes na internet, pessoas mentindo, obtendo fama e lucro com mentiras. Como teve casos de pessoas que ficaram famosas porque forjaram uma doença e obteram lucros. Só que foi descoberto.
Eu vi um caso de uma menina que falou que ela estava com câncer e muita gente ajudando e aquilo, só que especialistas, quando olharam o vídeo dela, falaram, essa menina mente, porque ela fala que está internado, aquilo ali não parece um hospital. Aqueles equipamentos que está usando não são os equipamentos que é usado por uma pessoa que tem aquela certa doença que ela está falando. Por um instante, ela obteve lucro e fama. Só que nada fica encoberto perante Deus. Ela foi descoberta, teve que devolver tudo aquilo que ela obteve, aquele lucro, e acabou sua fama. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. A gente tem que parar de querer fama a qualquer preço. Porque a fama, quando a gente permite que o inimigo entre dentro do nosso coração e a gente faz aquilo que ele quer, a gente acaba morrendo. Quantas pessoas, por causa de lucro e fama, morrem por causa da tal selfie perfeita? Esses dias eu vi uma menina que estava no alto de uma pedreira, ela desceu para um lugar sem equipamento de segurança, sem nada, para tirar somente uma foto. Somente uma foto. Para quê? Para ficar famosa. Para ganhar lucros. Porque vai ganhar lucros. Porque vai bombar na rede social. Só que aí o que pode acontecer? Pode vir a morte. Quantos tentaram fazer isso e não morreram? Olha aí. Fazer a vontade de Satanás, fazer a vontade do diabo. Porque quando você busca o lucro e a fama, não da maneira correta, você acaba trazendo a morte para a sua vida. O ponto 3 dessa lição. Não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. 2 Coríntios 2, 10 a 11. E se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, Colossenses 2,15, por outro lado não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6,11. A expressão grega astuta, cilada, traduz o termo grego metodeias, de onde procede nosso termo português método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar o cristão. Vigiemos. O que acontece? Nós, muitas das vezes, queremos subestimar o inimigo em nossas vidas. Nós, muitas das vezes, queremos fretar com o pecado. Nós, muitas das vezes, queremos, na verdade, falar que somos fortes. Mas a palavra de Deus, Paulo vai dizer, quando estou forte, é que estou fraco. E quando estou fraco, estou forte. O que acontece? As pessoas acham que pode fretar com o pecado e sair ileso. Só que é pelo contrário. Toda vez que a gente pensa que pode vencer o pecado, porque a gente brinca, não, eu posso ir até aqui, ó. Aqui ele não vai me atingir. Você está fretando, está se aproximando muito do pecado, demais. Está se aproximando do pecado demais. Está ficando cada vez mais perto. Porque é isso que o diabo vai fazer. Ele vai te apresentar, ele vai botar a mesa para você, mas ele não vai te obrigar a comer a comida. Mas ele vai te oferecer. Aquela comida vai te parecer boa e gostosa. Só que você tem duas opções. Ou se afasta dali e vai embora, ou você vai se aproximando cada vez mais até um dia que você come. Quando eu vejo isso, eu lembro de José. José fugiu da mulher de Potifar. Por que José fugiu da mulher de Potifar? Ele não era servo de Deus? Ele não era um homem que era servo do Senhor? Por que ele fugiu da mulher de Potifar e não a encarou? Porque ele sabia, gente, se José fica e encara a mulher de Potifar, ele teria caído em pecado.
Ele teria tido relações sexuais com aquela mulher. Por quê? Porque ele era homem. Ela era uma mulher que estava se oferecendo para ele, me perdoe a expressão, e se ele continua ali, ele teria ficado com ela. Sozinho naquele lugar. Aquela mulher não deve ter investido, aquela não deve ter sido a única vez que ela investiu nele. A Bíblia nos informa daquele momento que ela investiu nele e ele foge. Mas vamos pensar, quantas vezes ela não deve ter feito isso? Quanto tempo ele não ficou na casa de Potifar trabalhando? A Bíblia não nos relata isso, mas relata que ela o seduziu. Tenta seduzir. Só que ele, num certo momento, ele foge. Para que ele não venha cair em tentação. Só que hoje em dia, as pessoas estão brincando com o pecado. As pessoas não estão fugindo. Não, eu aguento. Aqui eu fico. Aqui ninguém vai me... eu não vou cair. Não, meus irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque o pecado, ele não dá mole. Um belo dia ele nos dá uma rasteira. Porque cada vez mais a gente vai se aproximando. Não, hoje eu só conversei com aquela menina, eu só conversei com aquele rapaz. Gente, você é comprometido? Sabe que aquela pessoa é afim de você? Se afasta. Porque o dia que você brigar com o seu namorado, seu esposo, com a sua esposa, com o seu namorado, sabe o que vai acontecer? Não é ele que vai te procurar, é você que vai procurar o pecado. Aí já não é mais o pecado que vem de encontro a ti, mas é você que vai de encontro ao pecado. Sabe por quê? Porque você já sabe onde o pecado está. E aí, com raiva, você vai de encontro a ele. Então tome muito cuidado com isso, porque você pode destruir a sua vida. O pecado pode tirar a sua vida. O pecado traz a morte. Amém? Amém? Eu quero terminar essa primeira parte dessa lição e agradecer a todos vocês que assistiram no dia de hoje. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Que hoje a gente venha ter um ótimo dia. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por tudo e pedir que o Senhor continue conosco. Tome a nossa vida em tuas mãos, faça sua vontade, seu querer. Não permita que nenhum mal nos aconteça. Que o Senhor nos dê um ótimo dia. Obrigado pela palavra de hoje, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima live. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Que a gente venha ter um ótimo dia.